A sua história pode te ajudar a vender mais. Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal IB8 Comunicação. Continuando a nossa série sobre conteúdo, eu prometi para vocês que eu ia falar um pouco sobre os tipos de conteúdo. E o primeiro que eu quero falar é o conteúdo da história. E por que história? A história é o melhor jeito de passar informação para frente que a humanidade conhece. Porque desde a época das cavernas a gente já dava um jeito de contar a história. Até nas pinturas das cavernas, se você dá um Google aí, você vai ver que tinha uma historinha do caçador que caçava o boi e fazia comida. Essa forma de contar a história veio se popularizando e veio disseminando através dos anos. O livro mais famoso do mundo, e eu acho que o mais lido com certeza, é a Bíblia. E a Bíblia nada mais é do que o livro que conta a história da humanidade segundo aquela crença, né? Não vou entrar aqui em crença, mas basicamente é isso e todos nós conhecemos. A gente pode não conhecer palavra por palavra do que está lá, mas a gente conhece a história de Moisés, a história de Abraão, a história de Jesus e assim por diante. E aí que tá. Por que contar a sua história pode te ajudar a vender mais do seu produto ou do seu serviço? Quando a gente conta a história, como eu disse, a informação tende a fixar melhor na cabeça da pessoa. E também, se a gente contar a nossa história, ela pode gerar pontos de empatia com o nosso cliente, com a nossa audiência, com o prospecto. E aí às vezes você pode pensar, mas a minha história não tem nada de muito legal, não tem nada de incomum. Porém, talvez a história comum é a história que a pessoa pode mais relacionar. Algum tempo atrás, aqui num barzinho da minha cidade, né, Ribeirão Preto, tava tomando uma cerveja com a minha esposa, alguns amigos, e aqui na cidade tem muito essa coisa de vendedor ambulante, que às vezes eles passam no barzinho onde você tá e te aborda. Às vezes para vender um guardanapo, vender rosa, vender queijo artesanal, enfim, aqui tem de tudo. Tem DVD pirata, tem pendrive com música. E todo mundo faz uma abordagem do tipo, pode comprar um pra me ajudar? Ou então, compra uma rosa aí pra sua esposa. É sempre essa linha de argumentação que às vezes até atrapalha o assunto que você tá ali. Então você só quer dispensar a pessoa logo pra você continuar ali, porque você tá ali pra um bate-papo, você tá ali pra se divertir. Porém, em um dado momento chegou uma moça e ela tava vendendo alguns doces. Antes de falar preço de doce ou falar que era o melhor doce que a gente ia experimentar, ela disse o porquê, ela contou a história dela do porquê que ela estava vendendo aquele doce. E era uma história de que ela tinha um sonho de entrar na faculdade de medicina, porém não tinha condições, era muito caro, então ela estava pegando os doces que a mãe dela fazia e estava vendendo ali de pouquinho em pouquinho toda a noite. Estudava de manhã, né, fazia os estudos do cursinho de manhã e à noite ainda vendia esses doces para conseguir, enfim, entrar na faculdade que ela queria. E isso, você fala, caraca, que história comovente. E aí às vezes você acaba comprando o doce dela, mas você, eu quero colaborar com essa história, eu quero fazer parte dessa história porque eu também já tive um sonho, eu consegui conectar com ela. E aí compramos o doce ali, o doce realmente era muito bom, que desarmou a gente, digamos assim, foi a história dela. E na rede social é a mesma coisa, no Facebook, no Instagram, a pessoa na maioria das vezes está lá para se divertir. Então, se você simplesmente jogar a propaganda do seu produto ou serviço lá, isso não tem muita diferença. Agora, se você antes contar a sua história de alguma forma, isso pode despertar um interesse porque a pessoa pode se relacionar ali. E mais do que isso, ela vai entender da onde veio o seu produto, né? Da onde você começou e do porquê você está fazendo aquilo. E isso pode ajudar no processo de decisão de compra dela. Não é como se fosse mágica também não é conta uma história e tá tudo certo. E também a história precisa ser real, porque a gente, o ser humano, a gente tem essa capacidade de meio que de perceber quando a gente está sendo enrolado muitas das vezes. Então sempre que vem aquele amigo seu com um papo, uma história de pescador, um papo muito absurdo, uma historinha, você acende ali um alerta e você fica, isso aqui tá com a cara de não ser real. Então por isso, independente de qual seja a sua história, conte ela e conte a verdade, que as pessoas vão se relacionar com a verdade. E eu tô falando isso porque funciona muito para pequeno empreendedor, para empresário de pequeno porte, porque a pessoa consegue enxergar que tem uma pessoa por trás daquilo. Então, se você é um pequeno empresário, ou micro, ou até um autônomo, é mais fácil das pessoas
te ajudarem se elas te conhecerem melhor. É mais fácil delas comprarem o seu produto em vez de comprar de uma empresa gigantesca, porque elas vão te conhecer melhor, vão conhecer a sua história e elas vão se identificar com você. É mais fácil identificar com uma pessoa parecida com a gente do que com uma empresa multinacional, bilionária, que você mal sabe o rosto do dono. Então, nesse mercado competitivo, isso pode te dar uma vantagem aí. E se você perceber, até as grandes empresas, elas usam nas propagandas dela, que em inglês a galera chama de storytelling, mas nada mais é do que contar uma história. Você vê as propagandas, principalmente em datas como Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, as propagandas das grandes empresas, tipo Coca-Cola, Sadia, sempre tem uma historinha ali e te envolve, às vezes até emociona. Porém, é uma história fictícia, não é real, e te emociona, talvez até te ajuda na hora que você está no mercado ali decidindo qual frango assado você vai levar. Talvez, se você lembrar da história, você pode decidir por um ou por outro. Mas no nosso caso aqui, pequenas empresas, né, autônomos, sua história real, a história do porquê você está fazendo ali, ou do que aquele negócio vai te trazer, o porquê você está fazendo aquilo, vai conectar com mais pessoas. Elas vão se interessar mais por conhecer o seu produto. E uma vez conhecendo mais do seu produto, do seu serviço, da sua história, elas vão ficar mais propensas a comprar de você. E como a gente falou no vídeo anterior, tem várias formas de você contar a sua história. Você pode contar ela num vídeo, você pode contar ela em texto, você pode contar ela por pedaços, você pode contar por partes específicas, por exemplo, o que me fez sair do meu emprego e abrir a minha empresa, ou estou continuando o negócio do meu pai, estou melhorando, entendeu? Eu acredito que você deva ter uma história assim se você decidiu empreender, se você decidiu virar um autônomo, ou como a gente costuma dizer no popular, trabalhar por conta. Algo te levou a isso, e isso as pessoas se identificam. Isso pode ajudar até você agregar esse valor na vida delas, fazer com que elas busquem os sonhos delas e gera uma retribuição, porque a pessoa, se ela for ajudada por algo que você colocou na sua propaganda, no caso, dentro da sua postagem, ela, em retribuição, quando ela pensar que ela necessita de um produto que seja similar ao seu, ela vai lembrar de você e muito provavelmente ela vai comprar o seu, porque ela se sentiu presenteada com o valor que aquele conteúdo trouxe e ela vai querer te retribuir de alguma forma. Então, esse é o primeiro tipo de conteúdo que você pode fazer. História, todo mundo tem. Alguns têm uma história mais difícil, outros uma história um pouco mais tranquila. Fato é que todo mundo começou por algum motivo. Acredite, os seus clientes vão gostar de saber desse motivo. Obrigado por acompanhar até aqui. Não deixe de se inscrever no canal se você não se inscreveu. Ativa aqui as notificações para você receber sempre o aviso, né, de vídeos novos. Deixa um joinha se você realmente gostou, porque isso ajuda a gente a entender que estamos no caminho certo. E fique ligado, porque na semana que vem a gente vai falar de um segundo tipo de conteúdo que você pode fazer, que é o conteúdo educacional, um conteúdo de valor. Vai ser bem legal. Forte abraço, te vejo semana que vem. Tchau!